Olá, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre valores sociais, culturais e humanos em poemas. O que nós já sabemos sobre poemas? Nós conhecemos vários tipos nas aulas anteriores. Nós conhecemos a estrutura do soneto, as características do haikai, o que é um poema concreto, entre outros tipos. E quando nós fizemos este estudo a respeito dos poemas, nós reconhecemos neles alguns recursos expressivos que podem enriquecer os textos literários. Que recursos são esses? Vamos relembrar. Recursos visuais, recursos sonoros e também os recursos semânticos. E o que nós vamos aprender hoje? Então vamos lá. Hoje nós veremos o quanto os poemas são capazes de nos trazer algumas reflexões. Essas reflexões, elas vão desde as situações com que somos confrontados no nosso dia a dia, até a visão que nós podemos ter de uma sociedade e de suas características sociais. E a partir daí, a gente vai percebendo o quanto os poemas, quanto a literatura é importante para a nossa vida. Porque, além do entretenimento, ela também nos ajuda a compreender muitos fenômenos da humanidade. Fique atento! Muitas vezes, essas informações que podem nos proporcionar toda essa reflexão não estarão de forma explícita no poema. Quer dizer, que não estarão ali ditas com todas as palavras. E então, por essa razão, nós temos que confrontar as ideias que estão no texto, os recursos que estão utilizados lá dentro, com a nossa vivência, com tudo aquilo que nós experimentamos na vida. Com as leituras que nós fazemos, com o tipo de filme que nós assistimos, enfim, com os assuntos que permeiam a nossa vida. E a este fenômeno nós chamamos de inferência. Então, quer dizer que compreender um texto literário, compreender um poema, fazer essas reflexões, chama-se inferência. Vamos observar agora este poema. Este poema é o Olho por Olho, um poema do autor Augusto de Campos. Quando a gente olha para ele, o que será que nós podemos inferir? O que nós podemos interpretar a respeito destes elementos? Antes disso, nós vamos visitar um pouco este autor, vamos conhecer quem é ele e quais são as suas características. Augusto de Campos é um poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário. Augusto de Campos foi um dos criadores do movimento literário Poesia Concreta, que desconstruía a poesia tradicional e apresentava novas formas poéticas. Nós identificamos na produção poética de Augusto de Campos uma crítica social da realidade brasileira, a partir de uma linguagem mais visual e inovadora. Então vamos lá. Quando nós olhamos para este poema do Augusto de Campos, de primeira nós identificamos vários olhos. Os olhos, eles estão meio camuflados, mas também há a existência de outros objetos que se escondem aí dentro do poema. Percebam que, sem escrever uma só palavra, sem recorrer ao panfleto ou à canção de protesto, esse texto ele faz registros do golpe militar, através dos signos recolhidos em jornais. Vamos relembrar aí o que é a ditadura militar. A ditadura militar foi o resultado de uma articulação política realizada por civis e militares da sociedade brasileira. Foi um regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985, caracterizado por censuras, sequestros e execuções cometidas pelo governo. Durante o golpe, o presidente então empossado, João Goulart, foi destituído do seu cargo. Voltando para o nosso poema. Vamos interpretar, vamos fazer a inferência. Então, olha só, os olhos, os vários olhos, podem ser interpretados de forma a reconhecer nesse período que todos eram observados o tempo todo. Mas que, ao mesmo tempo, as pessoas, sejam as mais comuns ou as grandes personalidades, também estavam alertas ao que estava acontecendo no país. E assim, juntos e em estado de alerta, podiam buscar e encontrar soluções e saídas para aquela censura, para aquela situação delicada e complicada que eles estavam vivendo naquele momento.
Olha que interessante. Aqui nós temos a identificação destes elementos, dos olhos, a quem é que eles pertenciam. A gente vai perceber que estes olhos pertenciam a pessoas comuns e também a personalidades, a artistas da época. E não só, também pertenciam a obras artísticas. Então, nessa imagem ao lado, nós temos a identificação de cada pessoa, cujos olhos e bocas foram utilizados para construir o poema. E desta forma fica evidente a ideia de que gente comum e gente de destaque estavam juntas por um ideal. Neste momento, a gente percebe que as diferenças de classe social, elas foram ignoradas, porque todos estavam aqui lutando por uma causa única. Ainda no topo da pirâmide, nós podemos observar que há a presença de sinais de trânsito. E isso pode significar a mensagem de que a população precisava encontrar as direções, precisava encontrar os seus caminhos. E nós também podemos interpretar que esse direcionamento, essa sinalização, era um ato arbitrário, aquilo que impedia o movimento das pessoas livre, né? E que dizia para elas exatamente por onde elas deveriam seguir. Algumas imagens são de boca sorrindo, mostrando os dentes, outras fechadas, o que nos relaciona a um ditado popular, que eu acho que vocês também conhecem: olho por olho, dente por dente. E isso pode permitir a inferência, a interpretação de que as diferenças entre pensamentos e ideologias podem ser resolvidas de diferentes formas, já que nem todos estão mostrando os dentes. Aqui nós trazemos um novo poema, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Este poema foi criado por este autor, Carlos Drummond de Andrade, e eu pergunto, você conhece esse poeta? Já ouviu esse poema? Então vamos conhecer o autor. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista e cronista brasileiro. Ele é considerado um dos maiores escritores do Brasil. Fez parte do período do modernismo, um movimento literário lá do século XX. Rompeu com a tradição clássica e deu a formação de uma identidade genuinamente brasileira na literatura. No Meio do Caminho é um dos poemas mais conhecidos deste poeta. Aqui no poema No Meio do Caminho, ele diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Olha só. Nós podemos inferir aqui que as pedras mencionadas neste poema podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida e que está descrito aqui como sendo um caminho. Essas pedras podem impedir que a pessoa siga o seu percurso, ou seja, muitas vezes os problemas em que nós enfrentamos na vida podem impedir-nos de avançar, de seguir com o nosso caminho. Já esses versos, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas, transmitem uma sensação de cansaço por parte do eu lírico e do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Assim, as pedras mencionadas também podem indicar um acontecimento relevante e marcante para a vida de uma pessoa. Veja como há repetição constante de que a pedra está no meio do caminho. Nós já vimos que esse é um recurso bem importante na análise dos poemas. Essa repetição, perceba que ela demonstra que a pedra não está no começo do caminho e ela não está no fim, ela está no meio. Isso pode ser interpretado como um momento de crise, um conflito, em que a pessoa não sabe o que fazer, se ela continua neste caminho, se ela é capaz de ultrapassar este obstáculo ou se ela precisa retroceder. Agora vamos exercitar. Vou apresentar para vocês mais um poema e agora é um poema de Mário Quintana.
cidadezinha cheia de graça. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina. Ah, quem me dera ter lá nascido! Lá toda a vida pode morar, cidadezinha, tão pequenininha, que toda cabe num só olhar. Primeira questão. Cidadezinha cheia de graça é um soneto que descreve uma cidade. Como a cidade é vista pelo eu lírico? Resposta para esta questão. Para o eu lírico, a cidade é um lugar acolhedor, bom para morar, que não faz distinção de nenhuma pessoa. Lá, toda a vida pode morar. Um lugar seguro para quem não tem nenhum lugar para viver. Na questão 2. Na cidade, um elemento parece ver o mundo. Que elemento é esse? E o que esse elemento representa? Este elemento é a torre da igrejinha. Como ela é alta e sobressai sobre as casas, parece olhar o mundo ao redor. Este elemento representa a força da fé na figura de Deus, que está no alto e é capaz de olhar por todo o mundo. Nós percebemos na aula de hoje que um poema, seja ele concreto, livre ou soneto, pode expressar muito sobre os valores, como, por exemplo, valores sociais. Lá no poema Olho por Olho, vimos a representação de um momento histórico, a ditadura militar, associada às figuras, às imagens do olho e da boca. Os poemas também podem representar valores humanos, como aconteceu no poema No Meio do Caminho, que representou uma condição humana de vivenciar o problema, de ter que tomar uma decisão e de viver essa dúvida. O poema também pode revelar valores culturais, como foi demonstrado neste último poema, Cidadezinha Cheia de Graça. Nós vimos aí a representação da cultura religiosa, quando o autor associou a torre da igrejinha com essa relação à fé e à presença de Deus. Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui e eu convido vocês a visitarem mais conteúdos na plataforma EduquiAcre.